Olá, pessoal. Eu me chamo Júlia Nunes. Você está assistindo o Podpesc, o podcast oficial do Pesquisa Coletiva. E hoje a gente está fazendo o último episódio da nossa temporada sobre saúde mental. Finalmente saiu, depois de muitos acertos, muita luta, mas a gente conseguiu estar fazendo esse episódio acontecer. E no episódio de hoje, a gente vai continuar trabalhando a questão da saúde mental, mas da perspectiva do estudante. E, para isso, a gente trouxe como convidado o Jefferson, que é estudante de psicologia da Universidade Estadual da Paraíba, pesquisador no projeto O Papel da Psicoeducação na Qualidade do Sono em Estudantes Universitários da Área da Saúde, através do PIBIC, e assistente terapêutico ABA no Brenda Pinheiro Instituto, em Campina Grande. Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia. Jefferson, eu queria dizer, começar a dizer que escolher esse tema não foi fácil, apesar de que ele é bem óbvio, porque quando a gente trata de pesquisa, a gente trata, dessa classe estudantil, mas ele não foi a nossa primeira opção. E quando a gente passou a olhar, para essa perspectiva de que a gente precisava falar sobre a saúde mental do estudante, porque nós somos estudantes, o pesquisador ele acaba sendo um estudante assim que ele ingressa dentro do meio da pesquisa, assim que ele tem essa necessidade de pesquisar sobre qualquer tipo de tema. Então, não faria sentido não trazer essa questão para cá, para o nosso especial. E aí, gente, o Jefferson, ele tem uma pesquisa, tá? sobre o sono, na perspectiva dos estudantes. E ele vai contar para a gente como o sono afeta a saúde mental e todos os desdobramentos que ela pode ter na vida do estudante, no bem-estar dele. Mas antes eu queria começar te perguntando, Jefferson, como você conheceu, essa parte da educação dentro da psicologia? Ok. Júlia, a minha experiência com a educação dentro da psicologia, ela deriva do meu querer mesmo de licenciar. Eu gosto muito da área acadêmica e até então eu não tinha optado pela psicologia e acabei optando por fazer um curso de licenciatura em História, mas acabei desistindo do curso no processo e entrei em psicologia, sabendo já como era o mundo acadêmico. Então, dentro do curso de psicologia, acabei buscando professores que me incentivassem a fazer iniciação científica, projeto de extensão, e acabei me desenvolvendo nessa parte para ter um currículo legal e poder chegar a esse objetivo, sabe? Sim. Você quer trabalhar na área da educação? Sim, na área da educação, principalmente dentro da minha pesquisa mesmo relacionada a sono, eu quero desenvolver essa área cada vez mais dentro do mestrado e doutorado futuramente. Sim. E assim, gente, a gente estava até comentando, antes de entrar aqui em entrevista, que eu achei essa temática do sono muito incrível. Porque, Jefferson falou que era uma coisa, assim, muito corriqueira do dia a dia. Mas, assim, eu discordo, porque justamente por ser uma coisa corriqueira, é algo, assim, que a gente não para pensar que tem algo por trás disso. E a função da pesquisa é justamente descobrir o que há por trás das coisas que tem à nossa volta. Então, eu queria saber como surgiu essa pesquisa sobre o sono, como você teve esse contato com ela. Tá. A minha primeira pesquisa foi sobre dependência de smartphone com jovens e adolescentes. E nessa pesquisa eu acabei percebendo que a questão da qualidade de sono, atrelado com o vício com o smartphone, estavam correlacionadas, sabe? E isso acabou me despertando para um interesse relacionado ao sono, porque a dependência do smartphone acaba afetando alguns tipos de processos cognitivos da criança e do adolescente. E a perda de sono relacionada a essa dependência, por exemplo, um adolescente que passa horas e horas no celular durante a madrugada, ele perde o sono. Então, a gente não pode dizer que a dependência de smartphone apenas ele afeta o cognitivo dessa criança. O sono é uma variável que contribui para isso também. Então, essa perda de sono é um desses aspectos. Então, dentro do convívio da universidade, isso é uma realidade para os estudantes, basicamente. A gente perde o sono para poder estudar para as provas e
lidar com as demandas acadêmicas. Então, dentro desse aspecto e com contato com meus colegas, comigo também, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade também em questão de dormir bem, etc. e tal, eu acabei me interessando por essa área do sono e correlacionando mesmo com a questão de dependência ou com desempenho acadêmico. E procurei o professor Fábio Galvão Dantas, ele é meu orientador hoje, e ele é neurologista, se formou em neurologia e é neurocientista, e o mestrado dele e doutorado também foi relacionado à questão de sono. E cheguei com essa proposta para ele, para a gente fazer uma pesquisa sobre qualidade de sono e desempenho acadêmico. Exato. E ele gostou muito, e a primeira pesquisa que a gente fez foi sobre qualidade de sono, intenções comportamentais em estudantes da área da saúde. Então, basicamente, a gente fez um mapeamento do sono com os estudantes da área da saúde. Aplicamos escalas de escala mesmo para ver a qualidade do sono desse sujeito. Como assim, escala? Ah, tá. É porque dentro da psicologia a gente tem uma coisa chamada psicometria. E para a gente medir coisas que só no subjetivo... Quando por exemplo, eu te pergunto como está o seu bem-estar. Bem-estar é uma coisa muito subjetiva. Então, para cada pessoa, o bem-estar é uma determinada coisa. Então, basicamente, dentro da psicometria, a gente utiliza de escalas para tentar medir ou aferir o subjetivo do sujeito. Então, tipo, tentar saber o significado de bem-estar para ele. Isso, exato. E através de escala, a gente meio que padroniza esse subjetivo, entende? A gente consegue mensurar o subjetivo do sujeito. Então, quando a gente fala de qualidade de sono, é uma coisa muito subjetiva, porque a minha qualidade de sono não pode ser a mesma coisa para você, entende? Então, eu posso estar dizendo que eu estou dormindo bem de uma forma que para você... exato, não está. Então, quer dizer que 8 horas de sono não é exatamente o ideal que todo mundo fala. Isso vai depender de uma coisa chamada círculo circadiano de cada pessoa, sabe? O normal, o recomendado é dormir de 7 a 8 horas por noite. Mas tem pessoas que têm um círculo circadiano um pouquinho mais elevado, tipo, gostam de dormir 9 horas por noite, sabe? Então, isso vai depender muito da pessoa. Mas quando a gente quer medir a questão da qualidade de sono subjetiva, a gente utiliza essas escalas. Então, a gente utiliza o parâmetro de dormir de 7 a 8 horas por noite como o parâmetro bom para uma pessoa um bom dormidor, no caso. Então, a gente utiliza dessa escala para medir, sabe? Sim. Aí, a gente fez um mapeamento com essa escala e dentro da área da saúde, porque só a área da saúde, por conta da burocracia, a gente não queria se estender muito por conta da pesquisa. Então, por ser iniciação científica, a gente tem um período de 1 ano, né? Então, fazer com um público maior não daria tempo. E são pessoas que você já tem contato, né? Mas eu tenho um interesse muito, muito, muito grande em fazer com pessoas daqui de ciências humanas, que eu tenho certeza que traria dados muito significativos. Nossa, para os jornalistas, com certeza. Sim. Mas a gente vai falar mais para frente, tá? Okay. Aliás, Jefferson, tem uma coisa aqui que a gente costuma brincar nos episódios, é que a gente quase nunca consegue fazer todo o hall de perguntas. Então, vamos ver se dessa vez a gente consegue. Mas, seguindo, me fala um pouco dos resultados que você encontrou nessa pesquisa, tipo, certo. De a primeira pesquisa, não é isso? Isso. Tá. A primeira pesquisa no mapeamento que a gente fez com os estudantes da área da saúde, principalmente com o curso de Educação Física e Psicologia, porque foram o N, que a gente chama de número de participantes, né, N, maior, foi que esses estudantes, eles têm uma má qualidade de sono. Eles sabem sobre as práticas relacionadas para ter uma boa qualidade de sono, mas não condiz com a qualidade de sono deles. Como eu comentei contigo, é o famoso meme de que o estudante perde a saúde para promover saúde. Então, durante o processo de desenvolvimento ali desse sujeito dentro da academia, principalmente na área da saúde, ele acaba perdendo a sua saúde mental com a privação de sono, sabe? Relacionada à sua privação de sono. Para poder lidar com as demandas acadêmicas, correlacionar essas demandas acadêmicas com a vida pessoal. Então, são aspectos como esse que contribuem bastante para essa má qualidade de sono, sabe? Sim.
É aquela coisa, né? Você tem um objeto de estudo, mas ao mesmo tempo você é o seu próprio objeto Sim, de sim, estudo. sim, exato. E, Jefferson, deixa eu te perguntar. Qual é o impacto da falta de sono na vida de um estudante? É gigante, porque, como a gente sabe, o sono, ele é bastante significativo na fase de... Não na fase, mas digamos que ele é a chave ou a peça da engrenagem central para que esse sujeito tenha uma boa atenção, tenha uma memória boa também para sua aprendizagem. Então, quando a gente se priva do sono, alguns danos cognitivos são bem latentes. Principalmente pessoas que acabam tendo uma má qualidade de sono, elas às vezes acham que tá legal, tal, por se privar, mas no fundo, ela não consegue reter informações de forma eficaz, elas têm dificuldade também na questão de atenção, quando elas estão ali na aula, por exemplo, elas não conseguem manter o foco e ela às vezes até chega a dizer que tem TDAH, porque não consegue manter o foco, mas na verdade às vezes é só por falta de uma boa qualidade de sono mesmo, sabe? Uma má qualidade de sono, digamos, crônica, ela contribui muito para essa questão da falta de atenção do sujeito, uma curta memória. Então, ele acaba atrelando essa má qualidade de sono a um autodiagnóstico de TDAH, por exemplo. Então, Agora, na verdade, é só... eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto. E, tipo assim, a questão emocional também, né? Sim, porque, às vezes, sim. quando a pessoa não dorme, ela acaba ficando estressada, ela acaba meio que descontando nas pessoas algo que está acontecendo pessoalmente com ela. Sim. Quando a gente fala de sono, principalmente na questão de diagnósticos de transtornos psiquiátricos, dentro do DSM-5, que é um manual diagnóstico psiquiátrico que a gente utiliza muito na psicologia, a maioria dos transtornos tem a questão do sono atrelada a eles. Então, pessoas que têm depressão, elas tendem a dormir mais ou tendem a dormir menos. Pessoas que têm ansiedade acabam tendo uma questão de problema na hora de dormir também, então acaba tendo uma privação de sono. Então, o sono ele é essencial para ter esse bem-estar tanto físico como mental. Então, ele é a peça-chave, não tem como fugir. Para tudo. Assim, é uma necessidade humana, né? Sim. Só que o que eu sinto, Jefferson, que ao longo da vida a gente vai perdendo essa percepção do quão importante é o nosso bem-estar para a gente desempenhar as outras coisas da nossa vida. Por exemplo, na infância, quando a gente está na creche, né? Eu me lembro, né? Eu pessoalmente me lembro que a gente tinha um momento de sono. Então, assim, tinha lá, você passava o dia naquele lugar e aí você tinha um momento específico para o sono. E aí, ao longo das fases da vida, isso meio que vai perdendo a importância. Você chega na universidade, por exemplo, e aí isso não é mais discutido, isso não é mais falado, o sono perde a sua importância. Você acha que se a gente trabalhasse isso de forma contínua, não só ali na infância da criança, né? Talvez hoje em dia a gente teria uma consciência maior, né, do nosso bem-estar, da importância dele? Sim. Acho que uma psicoeducação relacionada a um sono desde a infância ia contribuir bastante, até no desenvolvimento acadêmico dessa criança, sabe? Por vezes, na adolescência, alguns pais, principalmente atualmente, não conseguem regular o sono desse indivíduo, do sujeito, né, do adolescente. Deixa ele altas horas no dispositivo móvel dele, por madrugadas afora, e principalmente na adolescência, o sono ele é crucial para esse desenvolvimento neurológico dessa criança, sabe? E desse adolescente. E quando ele acaba passando horas e horas durante a madrugada, isso também afeta bastante esse desenvolvimento dele. Então, eu acho que quando a gente para mesmo para trazer uma conscientização relacionada ao sono, a gente pode ter inúmeros benefícios relacionados a ele, essa conscientização, sabe? É porque o acesso a telas desde a infância é uma das questões que a gente está
mais discutindo atualmente, principalmente dentro da área de psicologia, né? Se você for ver ali no Instagram, por exemplo, alguns psicólogos sempre falam, principalmente psicólogos da área infantil, sobre essa questão do uso de telas excessivas pela criança. Então, quando a gente fala sobre essa questão desregrada do uso de telas, a gente tem que ter em mente que não só a qualidade de sono desse sujeito vai ser afetada, mas também a questão do bem-estar de saúde mental mesmo dele. Crianças que é comprovado dentro da teoria acadêmica ou dentro dos artigos de pesquisas relacionadas a vício de smartphone em crianças que têm excesso ou vício em smartphone acabam tendo transtorno de ansiedade ou até mesmo uma questão de isolamento social. E a gente sabe que na adolescência a relação social é um dos fatores que são mais benéficos para essa criança, porque é através do contrato com o outro é que eu me desenvolvo. Então, quando a criança se priva para ficar em telas, no videogame ou assistindo TV por horas, ela não tem esse contato social, sabe? Então, quando a gente fala de telas, a gente discute uma coisa muito abrangente, sabe? São vários outros... Isso, também. Exato. Não tem como fugir da tecnologia hoje em dia, sabe? Então, acho que a questão mais que precisa ser trazida é sobre a questão da regulação mesmo desse acesso na primeira infância ali, principalmente nos primeiros anos de vida, até os 4, 5 anos, porque, segundo a OMS, a gente precisa ter essa regulação. Tem uma tabelinha na OMS que fala a quantidade ou a duração de telas para cada idade, sabe? O recomendado, de acordo com a literatura científica, baseada em evidências mesmo, Sim. que determinada hora, tal, etc. Sim. Então, a gente pode pensar, talvez, até que essas crianças... Porque, assim, a gente tem hoje em dia gerações, né? Uhum. E há gerações que não tiveram uma infância com a internet, com essa força, né? Sim. Então, a gente, por exemplo, na minha infância, eu não tinha acesso à internet como muitas crianças têm hoje. E a gente vendo agora, a gente pode pensar que talvez esses futuros universitários, esses futuros estudantes, já cheguem na academia com esse problema. Sim. Justamente porque eles cresceram já com essa falta de atenção, com essa despreocupação com o sono. Sim. Eu tenho um colega meu chamado Augusto, ele está fazendo mestrado agora na UFPE. E uma das pesquisas dele de iniciação científica é sobre dependência de smartphone em estudantes universitários no contexto pós-pandemia, sabe? Uhum. Ele analisou, através dessa pesquisa, a questão da ansiedade ou como a questão da ansiedade está atrelado a essa dependência de smartphone. E ele percebeu que os estudantes universitários têm essa questão excessiva de dependência de smartphone e isso está atrelado à questão de uma predição para um transtorno de ansiedade, sabe? Ele utilizou escalas para analisar isso. E é bastante interessante a pesquisa dele relacionada. Então, esse jovem acaba entrando na universidade, porque em média é 17, 19 anos, já com uma cultura excessiva de uso de telas, e isso contribui, de certa forma, para o desenvolvimento acadêmico dele no decorrer desse processo, sabe? Porque, como a gente já falou anteriormente sobre essa retenção de atenção, etc., tudo é afetado pela questão da falta de sono, dependência de smartphone e outros fatores que a gente sabe que, quando a gente sai desse mundo que a gente tinha em mente antes da faculdade, a gente sabe que é um processo crucial para o sujeito, porque é um marco, né, na vida da gente jovem, porque a gente está saindo do nosso ambiente familiar para constituir a nossa vida. Então, fora esses aspectos, a gente tem outros demais que contribuem para essa questão mesmo do desenvolvimento do universitário. Essa questão que você falou, né, que é uma fase importante da vida, eu já vou trabalhar, eu já vou trazer aqui, mas antes eu queria te perguntar da experiência que você teve com um projeto de extensão, deixa eu pegar aqui o nome dele, que foi de escuta psicológica para infanto e juvenis e educadores em uma casa de acolhimento na cidade de Esperança, que fica aqui na Paraíba. E eu queria saber se dentro dessa escola você também teve outras percepções com relação ao sono ou com a saúde mental desses estudantes nessa fase. Como se teve alguma contribuição para o seu trabalho. Esse projeto foi desenvolvido pela professora Jailma, ela é a professora lá do Departamento de Psicologia,
E o intuito era mesmo fazer uma escuta com crianças em estado de vulnerabilidade social. Porque a Casa Acolhimento em Esperança é uma casa que atende crianças em estado de vulnerabilidade, ou seja, crianças que estão ali em processo legal mesmo, sabe? Porque a família tem alguma questão legal, um pai foi preso ou a mãe está usuária de drogas, etc. Então a justiça vai lá, pega essa criança e coloca nessa casa de acolhimento. Então a gente tinha esse contato com essas crianças, sabe? Dentro da casa de acolhimento, onde tem vários profissionais que fazem atendimento com psicopedagogo, serviço social, agentes sociais também. Então, a gente fazia uma escuta psicológica através do brincado lúdico, que é uma forma que a gente usa dentro da psicologia, principalmente para atendimento com o público infantil. Através de desenhos, de brincadeiras, a gente fazia esse atendimento. Ali dentro, a gente via uma questão regulada, sabe? Por exemplo, do uso de telas. Eles tinham um tempo certo, etc. E tal. Então, essa experiência que eu tive foi bastante crucial para escolher, por exemplo, o público infantil em atendimento em aba também. Uhum. Então, eu optei porque eu acabei tendo essa experiência na Casa Acolhimento. Entende? Então, foi uma experiência grandiosa, sabe? Então, o que seria esse aba? Aba? Aba é uma metodologia de intervenção para atender crianças em uma determinada condição. Por exemplo, existe aba para escolas, uma aplicabilidade dentro de uma teoria comportamental. Que a gente, dentro da psicologia, a gente tem várias escolas, sabe? E aí, dentro dessa área comportamental, tem o aba, que é uma aplicação para intervenção em determinados contextos. Eu agora estou trabalhando lá no Instituto Brenda Pinheiro e a gente faz um atendimento em aba terapêutico para crianças com autismo. Então, através do aba, a gente faz aplicações como para desenvolver questões cognitivas desse sujeito, a interação social desse sujeito, a coordenação motora. Então, a gente faz a aplicabilidade de tarefas simples no nosso cotidiano, que para pessoas que não são neurodivergentes são fáceis, mas para uma criança com autismo nível 2 não é. Então, a gente faz a aplicabilidade desse método lá e faz com que essa criança se torne, digamos assim, um pouco mais funcional, sabe? Para que ela acabe tendo uma interação social mais eficaz, para que ela acabe se comunicando melhor e etc. E nessa casa de acolhimento em que você trabalhou, vocês tinham a intenção de trabalhar ali para desenvolver a questão mais funcional daquelas crianças, ou era realmente para ouvi-las, né? Para ouvir os sofrimentos dela? Se você percebeu, se for esse caso, né, de ouvir o sofrimento daquelas crianças, você percebeu que aquelas crianças com aquela realidade tinham uma falta de saúde mental maior? Como você viu? Porque crianças em estado de vulnerabilidade acabam tendo, sim, um dano, né, na sua saúde mental. Então, o projeto em si, ele tinha a proposta de ser acolhedor. A gente estava ali para fazer uma escuta, estava ali para analisar essa criança, ver qual era o tipo de angústia que ela estava apresentando. Então, era mais nesse aspecto, sabe? Só acolher, entende? Acolher ela mesmo. Ouvi-la. Dar espaço para ela expressar aquilo que ela estava sentindo, sabe? Por todas as questões da família dela, que ela traz da família dela, etc. Então, a gente lidava com essas questões lá, sabe? Era um processo de ouvir e acolher apenas. Eu tô te perguntando isso, Jefferson, porque eu queria saber sobre a questão do perfil, né, de estudante que a gente tem. Porque a gente sabe que dentro da universidade, do ambiente estudantil como um todo, a gente recebe pessoas com realidades totalmente diferentes. Então, como é que aquele estudante, né, busca aquela saúde mental, aquele sono de qualidade, se o contexto de vida dele não permite, sabe? É algo que o estudante precisa lidar, né? Sim, porque sim.
a universidade, a gente até comentou aqui, é aquela fase da vida esperada por aquele estudante, né? Então, ele precisa, apesar de ter aquela rotina difícil, de às vezes ter que se dividir entre o trabalho e o estudo, ele precisa tentar se adaptar àquela nova vivência, né? Mas, Jefferson, você acredita que é problemático para esse estudante ele não conseguir ali ter essa rotina de sono ideal, sabe? É problemático, sim. Mas eu acho que o estudante ele tem que focar mais na questão de redução de danos, porque, por vezes, a gente não vai conseguir lidar com a demanda acadêmica sem perder o sono. É uma realidade que não tem como fugir. Até porque, se a gente for trazer para uma realidade de uma pessoa que trabalha no período ali, estuda de manhã, trabalha à tarde, vai até a noite, chega 10 horas da noite em casa, ela vai ter um tempo curto ali, durante 10 ou talvez 1 ou 2 horas da madrugada, para poder estudar e lidar com as demandas acadêmicas. Então, eu acho que quando a gente fala nessa questão de qualidade de sono e uma psicoeducação, não é mais trazer uma questão de conscientização. É tipo, se você puder dormir, você durma. Não prive seu sono. Agora, quando não tem como a gente pedir uma pessoa a querer lidar com as questões das demandas acadêmicas, sabe? Mas é mais um processo de redução de danos mesmo, ao máximo, para trazer uma conscientização de que o sono, assim como beber água, assim como comer, ele é essencial para esse bem-estar mesmo. Como eu repeti anteriormente, bem-estar físico e mental, sabe? Porque se você não dorme bem, você não vai ter uma saúde mental legal. Se você não dorme bem, a sua qualidade física também vai ser ruim. Então, trazer essa conscientização para trazer uma redução de dano diante do âmbito acadêmico, já que esse jovem que sai do seu ambiente familiar e tem de tudo, vem para cá, acaba tendo uma alimentação ruim, acaba tendo uma questão de privação de exercício físico também. Então, de certa forma, trazer uma redução de danos nessa coisa latente dentro da academia, que são os jovens cada vez mais doentes mentalmente, doentes fisicamente, jovens cada vez mais com transtornos de ansiedade, depressão. Então, trazer mais uma redução de danos, sabe? É mais um processo de conscientização, mas focado em tentar diminuir ao máximo, mas não tentando impor isso, até porque não tem como a gente impor isso dentro da universidade, trazendo para uma realidade, sabe? E você acredita que dentro da universidade essa questão do bem-estar da saúde mental é algo incentivado, assim? Talvez no seu curso, no seu centro acadêmico, você perceba que isso é incentivado? É bem complicado. Isso é bem complicado. Por exemplo, dentro da minha pesquisa que eu fiz, um mapeamento, como eu te falei, os estudantes da área da saúde têm uma conscientização sobre práticas relacionadas à higiene de sono, por exemplo. Eles têm toda essa conscientização de que o sono é importante, etc. e tal. Mas as demandas acadêmicas, alguns professores, eles não focam tanto nessa questão humanizada. Eles querem saber daquilo que você tem para entregar. Entende? Então, se você tem um trabalho para entregar, você precisa entregar no prazo. Ele não quer saber se você trabalha ou não. Às vezes tem professores que dá para a pessoa sentar e tentar conversar com ele entende a nossa realidade, etc. Mas tem outros que não vão entender essa questão. Então, a privação do sono vai ocorrer porque ele precisa entregar o trabalho na hora, no tempo certo, ele precisa da nota, ele precisa do coeficiente alto, CRA. Então, ele precisa ter essa questão mesmo de se doar e se privar de determinadas coisas, sabe? Então, o estudante, principalmente ali, em qualquer contexto, ele tem essas coisas para bater, algo de frente. que, assim, a gente não está buscando resolver esse problema do sono, né, aqui, porque nem teria como, não seria nem possível, não somos nem capazes disso, mas, assim, a gente está tentando discutir como isso acontece dentro da vida do estudante e trazer visibilidade para isso. Então, nem esperem que a gente traga essa solução aqui, porque não vai ter, tá bom? Mas uma coisa que eu vejo, assim, até no meu próprio contexto estudantil, Jefferson, é que dentro da academia, o bem-estar, a questão do sono, são coisas, assim, que
não tem essa visibilidade e é algo que a gente vê de forma muito contrária. Então, apesar daquilo que você falou, da gente ter essa consciência de como é importante, é como se aquilo que a gente até estava conversando, né, no WhatsApp. O sono de menos é algo ruim. Mas dentro do ambiente acadêmico, quando você dorme demais, às vezes é um sinal de que você está trabalhando pouco. Sim. É a questão de produtividade, né? O ócio dentro da academia não pode existir. Por isso que a gente tem um alto índice de burnout também de adolescentes, de jovens que estão dentro da academia, por conta dessas questões das demandas acadêmicas, sabe? Você precisa lidar com elas, você precisa produzir, você precisa ser totalmente ativo dentro desse processo de desenvolvimento. E acaba sendo uma questão que é imposta mesmo, sabe? É uma cultura que a gente tem dentro da universidade que se você dormir, se você não estiver dormindo, você não é produtivo, entende? Então, você precisa passar horas. Na escola, na verdade, né? Na escola a gente não vê isso tanto. Na minha experiência, sabe? Na minha experiência, eu não tinha uma pessoa pegando no meu pé para que eu pudesse estar tendo um sono regulado ou privando meu sono para poder estudar, sabe? Então, eu não vi isso muito, mas quando eu bati de frente com a realidade da universidade, pessoas que passavam horas e horas perdendo sono para poder estudar, para fazer uma prova, eu fazia uma comparação entre mim e ela. E, tipo, como assim eu não tô dormindo pouco? Eu tô dormindo muito, então eu preciso dormir pouco para poder ser produtivo. Então, eu preciso estudar mais, eu preciso passar horas e horas estudando durante a madrugada. E eu sou uma pessoa que sou muito diurna, sabe? Eu durmo cedo e acordo cedo. E eu tenho uma questão de querer ter um sono regulado. Às vezes eu não consigo por conta das demandas acadêmicas, mas eu preciso, eu gosto de dormir, é importante para mim. Mas quando eu bati de frente com essa realidade, eu tentei me privar de sono, mas eu me tornei uma pessoa totalmente triste, uma pessoa bem problemática, cada vez mais ansioso, porque eu tenho um problema de ansiedade, então me tornei uma pessoa mais ansiosa ainda. Então, essa privação de sono foi uma questão que contribuiu para isso, sabe? Aí eu vi que eu não era as outras pessoas e tinha que lidar com minhas questões. Tentar ser o máximo flexível comigo mesmo e tentar entender como eu funciono, para que, de certa forma, eu pudesse lidar com essas questões e demandas acadêmicas, sabe? Então, a gente pode pensar que essa questão acaba sendo individual, né? Porque a gente, por exemplo, eu lembro de um casal que era colega meu, e aí eles fizeram o mesmo curso, que eu acho que foi física, né? E aí eles discutiam muito, né? O parceiro da moça discutia muito com ela, porque ela era o tipo de pessoa que dormia muito, que descansava, que vivia a vida, assim, muito bem. E conseguia se sair muito bem nas provas, conseguia conciliar todas as atividades, ficava muito animada. E ele era aquela pessoa que trabalhava, que dormia pouco, que às vezes virava à noite e às vezes não conseguia alcançar a mesma nota que a parceira dele. E ele ficava totalmente encabulado com isso, como é que ele não conseguia e ela desse jeito. Só que a comparação é algo muito inevitável. Sim. Dentro da universidade, aquela pressão de que, tipo assim, nossa, eu tô fazendo muito, eu tô fazendo pouco. Aquilo que a gente falou no começo, né? Cada pessoa tem a sua forma de chegar ao bem-estar. Sim. Então, aquela lá, ela viver a vida dela, não ter um sono regulado, torna ela uma pessoa produtiva, mas pro parceiro dela acontece de forma diferente. As pessoas, elas acabam confundindo produtividade com excesso de coisa, sabe? Então, quanto mais eu preencher minha vida durante as 24 horas, eu vou ser produtivo. Mas, na verdade, ser produtivo é tentar fazer o mínimo e no seu melhor, entende? Então, por exemplo, eu tenho ali uma questão de agenda dividida, eu tento fazer o mínimo, mas dando o meu melhor nesse mínimo, entende? Então, acho que produtividade, ela tem essa questão de diferença entre excesso de coisas e coisas que eu faço de forma eficaz, entende? Sim. Então, acho que isso é extremamente importante. E, Jefferson, como você acha que a gente poderia tentar disseminar um pouco desse pensamento que tem dentro da universidade, sabe? De tipo assim, você dorme demais,
você é menos produtivo, você dorme de menos, você fica louco. Mas, assim, poder debater isso da forma que é dentro da universidade, como a gente poderia fazer isso, sabe? É um processo de autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento ele é essencial, sabe? Entender como você funciona vai fazer com que você seja mais produtivo, faça de forma mais eficaz. Entenda como você funciona, que tudo vai dar certo, entende? Por exemplo, se você sabe que você é uma pessoa que gosta de dormir, você é uma pessoa mais diurna, então durma cedo. Você sabe que vai ser mais produtivo pela manhã, coloca as coisas para você fazer na parte da manhã que sejam mais... que requeira mais de você. Então, são coisas como essa que precisam ser feitas, sabe? É trazer uma conscientização trazendo um autoconhecimento desse sujeito, sabe? Uma conscientização de autoconhecimento mesmo. Se entenda para que isso dê certo. Entenda como você funciona, entenda como são as questões das demandas acadêmicas e tente se moldar dentro dessas demandas conforme você funciona. Porque ficar nessa questão de comparação dentro da universidade, ela é bastante latente, sabe, entre os estudantes, porque, querendo ou não, a academia acaba sendo um ambiente de disputa, às vezes, sabe? Sim. Você precisa produzir bastante, tem que ter artigos, às vezes o artigo não precisa ser publicado no Brasil, tem que ser publicado fora, você precisa ter iniciação científica demais, você precisa... E tudo isso atrelado com tirar notas boas. Você precisa ter um estágio fora também, então é um ambiente que se você não se moldar, se entender como você funciona, você acaba entrando nesse processo de comparação e acaba se sentindo mal por isso, sua autoeficácia fica baixa, você acaba tirando notas baixas cada vez mais, acaba se sentindo mal mesmo por não ser produtivo de acordo com o parâmetro do outro, entende? Então, essa questão da academia, ela é bastante doentio, é muito doentio. E talvez a gente procurar falar mais sobre essa questão, né? Porque a gente conversa sobre quanto a academia está consumindo o nosso cotidiano, mas a gente fala entre amigos, nas redes sociais. A gente não fala abertamente como se isso fosse uma pauta que a gente precisasse sentar e conversar todo mundo. É verdade. A gente traz isso muito mesmo para questão só entre amigos, sabe? E, às vezes, a gente, por exemplo, a gente tenta trazer uma conscientização através de pesquisas, por exemplo. Essa questão de pesquisas são a única forma que a gente tenta se comunicar com o mundo acadêmico, né? Então, eu acho que se a gente usar mais dos meios de comunicação para trazer mesmo essa questão de conscientização de forma mais leve, que não precise ser escrito num paper ou num artigo falando sobre a saúde mental do estudante, eu acho que o estudante vai acabar entendendo que dá sim para ser bem tranquilo na questão de produtividade sem precisar dessa comparação excessiva com o outro, sem precisar se sentir mal ou ter um burnout, por exemplo. Se ele cuidar de si mesmo, entender que ele só vai funcionar bem se ele cuidar de si mesmo. É o autocuidado, né? É extremamente importante dentro da academia. A gente fala isso, parecendo até fácil ter autocuidado, dormir bem, mas não é fácil, né? Não. A gente tá lidando com realidades, então muitas vezes essa pessoa tem falta de sono porque ela tem um outro problema, que nem ansiedade. E aí, da importância da busca por essa ajuda, né? Para os problemas que ela já tem. E a busca do autocuidado. Sim. Do auto se reconhecer como uma pessoa que está com problemas e da pessoa que precisa de ajuda para resolver esses problemas. Acho que é importante também falar, eu sei que alguns estudantes vão assistir isso, é que aqui na UEPB a gente oferece um serviço de escuta e acolhimento, né? Dentro da clínica de psicologia. Então, se você estiver sentindo alguma coisa ou se sentindo mal, cansado, a gente tem a clínica escola aqui de psicologia da UEPB, que a gente faz atendimento durante segunda, sexta, de manhã e de tarde, para fazer mesmo esse processo de acolhimento. As demandas mais graves, a gente acaba fazendo um direcionamento para um atendimento contínuo com um psicólogo. E a maioria e se você não quer fazer aqui na UEPB com medo de se esbarrar com algum estudante, a gente tem a UFCG também que oferece esse serviço, a gente tem a Facisa também que oferece esse serviço. Então é importante que a gente traga uma conscientização da questão do autocuidado da saúde mental também, né, desse estudante. Sim. Porque às vezes ele pensa que entrar na academia apenas e fazer exercício físico vai ajudar com que a ansiedade diminua, mas só que na verdade ele precisa de um processo de acolhimento psicológico. Aí ele precisa saber, né, que tratar a saúde mental dele é essencial também.
Então, é importante procurar esses serviços. E, Jefferson, eu queria falar com você sobre essa questão da consciência, né? Certo. Da consciência do estudante, da condição dele, né? Eu acho que por a gente não ser incentivado a olhar para o nosso bem-estar como essa prioridade, a gente acaba perdendo a consciência das coisas que a gente está fazendo para, por exemplo, se manter acordado e tudo mais, para conseguir mais produtividade, e como essas coisas podem fazer muito mal. Uhum. E aí, por exemplo, eu falo já da minha experiência dentro do meu curso. Uma das coisas que a gente aprende a gostar dentro do jornalismo, né, é o café. O café, se você entrou no curso de jornalismo sem gostar de café, você vai passar a amar café. Eu mesma Sim. não gostava de café, nunca gostei. Uhum. Só que quando eu comecei a faculdade, eu senti a necessidade de usar o café como uma forma de me manter mais ativa, mais desperta, para conseguir fazer todas as minhas atividades. E assim, a gente sabe que aqui no Nordeste o café é algo cultural, né? Muitas pessoas amam café. Sim. E assim, o café, ele tem essa boa propaganda, né? Mas a gente sabe que ele também pode se tornar um vício, né? Eu acho que, por vezes, as pessoas acabam se esquecendo que o café é um psicoativo também, né? É tipo uma droga que, quanto mais você consome, mais você se torna viciado. Então, a cultura de beber café na universidade é uma coisa que a gente não foge, né? Exatamente. Veja, quando a gente fala de sono, a gente tem que ter em mente que ele passa por estágios, o que a gente chama de estágios de sono. Então, principalmente se você toma café ali depois das 2 horas da tarde, a partir das 2 horas não é para você mais beber café, porque é uma coisa... Nossa! Eu de 5 horas, gente, já tô bebendo. De acordo com a literatura científica, a partir das 2 horas você vai ter um problema grande, porque o café, ele continua ali na sua corrente sanguínea, ele inibe o seu sono, ele acaba influenciando na sua arquitetura do sono, que a gente chama de estágio de sono, né? Até o final do estágio, que a gente chama de estágio de sono REM, que é aquele momento que você sonha. Esse é um momento importantíssimo no seu sono, sabe? Por quê? Porque alguns teóricos dizem que é uma forma de higiene mesmo, de processamento do seu cotidiano, sabe? O seu cérebro está fazendo uma higiene e o seu corpo está fazendo uma restauração física durante o sono. Por isso que ele é extremamente importante, entende? Então, ele é importante porque ele faz essa restauração fisiológica, neurológica do seu encéfalo, ou do seu sistema nervoso central, do seu corpo em si. Então, ele é crucial, porque ele contribui para essas questões, sabe? Aí, quando você toma cafeína, por exemplo, por exemplo, 2 horas da tarde ou de madrugada, você vai acabar interrompendo essa arquitetura do sono que é extremamente essencial, principalmente a fase final do seu estágio de sono, sabe? Que é extremamente importante para o seu desenvolvimento, sabe? Do corpo, etc., da fisiologia do seu corpo. Então, beber café acaba inibindo isso. Você se torna uma pessoa mais ansiosa, você fica mais ansioso durante o sono, não dorme bem, você se sente mais ativo, mas depois que o efeito da cafeína passa, você vai se sentir cansado e você vai precisar tomar mais cafeína para se sentir mais ativo. Isso acaba se tornando um círculo vicioso e acaba se tornando uma pessoa viciada em café. Então, se você toma café, principalmente ali a partir das 2 horas ou à noite, não é uma questão que é bom, entendeu? Não faça isso. Café é para se tomar de manhã. Se você vê que você está diminuindo o café e está se sentindo muito cansado, então você está tendo um sono ruim. Porque se você não consegue acordar de manhã e se sentir bem, porque aqui a gente mede qualidade de sono a partir disso, sabe? Se você se acorda bem, se você não está cansado, então você teve uma boa qualidade de sono. Se você acorda muito cansado, não quer sair da cama, fica com aquela coisa bem ruim mesmo, então possivelmente você teve uma qualidade muito ruim de sono.
Aí você vai precisar tomar café para isso, entende? Para conseguir lidar com as questões e as demandas do dia. E então, não só café, né? Os estudantes, eles procuram estratégias de enfrentamento para lidar, né, com as questões das demandas acadêmicas. Drogas, por exemplo, o uso de cannabis é muito grande na universidade. A gente tem, na verdade, tem pesquisas que mostram, principalmente pesquisas brasileiras, eu li uma pesquisa antes de vir para cá com os estudantes de Universidade Federal. A maioria deles, antes de entrar na universidade, não tinham contato com nenhum psicoativo. Aí, quando entra na universidade, porque por ser esse ambiente meio que novo, com várias pessoas e etc., ele acaba tendo esse contato, tenta experimentar, às vezes tenta para lidar mesmo com as questões de demanda acadêmica, por conta de ansiedade, uso de cannabis, aí álcool também para lidar. Então, são questões que dentro da academia são... São coisas que antes eram para ser usadas de forma recreativa, né? Ou para o bem-estar, acabam se tornando mais uma ferramenta para você ser mais produtivo, né? Porque, por exemplo, o café, como eu falei, é aquela coisa cultural. Então, é normal que as pessoas se reúnam para tomar café, é aquela coisa, é algo afetivo, né? E aí, muita gente também consome cannabis de forma recreativa. Só que aí, quando você utiliza isso para se tornar produtivo e aí utiliza aquilo todo dia, são coisas que acabam saindo desse lugar, né? De ser algo bom. Tudo em excesso faz mal, né? Sai de uma questão recreativa, mas quando começa a usar para lidar com, por exemplo, com questões de saúde mental. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Essa pessoa ela precisa de uma orientação, de um profissional. Para fazer uso de cannabis, por exemplo, a gente tem a Abrace hoje, que é uma instituição brasileira, que é daqui da Paraíba, que se você encontrar uma pessoa um médico que gosta de tratar com cannabis, por exemplo, ele vai lhe indicar o uso e a utilização dessa cannabis. Então, para o tratamento do seu transtorno, por exemplo, transtorno de ansiedade. Então, eu acho que quando a gente tenta pegar um psicoativo ou uma determinada coisa para suprimir essa coisa que está bem latente, por exemplo, essa ansiedade generalizada desse sujeito, e sem uma orientação, ela acaba se perdendo, sabe? Ele acaba entrando num processo de uso excessivo. E esse uso excessivo faz com que ele acabe se tornando viciado, por exemplo. Então, acho que é bastante importante ter uma orientação profissional. E se for para uso recreativo, e se você vê que você fazia por uso recreativo e acabou se tornando de uma forma excessiva, então é bom procurar um profissional que lhe ajude a lidar com essa coisa que acabou se tornando um vício, que até então era recreativa. Entende? Ensinar o estudante a perceber quando essas coisas saíram desse da lugar. Linha, né? Sim. Porque, tipo assim, eu acho que a fase universitária é a fase que a gente mais está descobrindo coisas, né? Sim. Principalmente no consumo de álcool, nas festas, enfim. E aí, ensinar ele muito daquilo que a gente falou, de trazer essa discussão para a universidade, porque a gente tem vários debates sobre diversos assuntos, mas, assim, debater realmente sobre a realidade desse estudante, que é um estudante que passa por problemas, é um estudante que busca consumir coisas para se manter produtivo e que, muitas vezes, não entende o significado, né? Não entende o que é o bem-estar dele, o que seria bom para ele. Né? Então, acho que falta muito disso dentro de todos os cursos, dentro da universidade como um todo. Concordo plenamente. E aí, Jefferson, tem uma coisa que eu queria falar com você, que eu acho que é assim, né? A gente trouxe isso em todos os episódios e não tinha como não trazer aqui, que é a questão da pandemia, que eu acho que foi uma coisa emblemática. Aconteceu com todo mundo, todos viveram esse contexto e isso afetou, né, a vida das pessoas em todas as instâncias, todas as classes. E aí, o que eu queria saber de você é como a pandemia afetou esse estudante. Porque na pandemia a gente teve o EAD, né? Que já existia, mas se tornou muito mais popular. E aí, no EAD, muita gente passou a fazer da sua casa, né, do seu quarto,
que era um espaço de descanso, né, um espaço de busca pelo bem-estar, passou a fazer daquele espaço um lugar para se produzir, né, um lugar para você estudar, ali você tem as suas aulas. E aí eu queria saber se isso confundiu de alguma forma, né, essa questão também de você perceber o seu bem-estar, né, porque agora ali, aquele ambiente que era de descanso também virou de produtividade. Isso acabou gerando uma confusão? Olha, para ser bem sincero, escola. era mais fácil a pessoa lidar com as questões acadêmicas na pandemia, né? Porque ficava mais fácil, você flexibilizava às vezes você estava deitado, dormindo, assistindo a aula de um professor. Então era mais fácil. Mas quando o sujeito ele sai da pandemia para lidar com as questões da demanda mesmo, do cotidiano, do professor que vai exigir mais, porque você não está mais num contexto de pandemia, ele acaba se sentindo um pouco incomodado, né? Como assim eu entrei na faculdade, principalmente para as pessoas que entraram no contexto de pandemia? Era tão mais fácil lidar com essas demandas, sabe? Porque tinha a questão de flexibilidade, o professor entendia, eu às vezes estava fazendo outra coisa, desligava a câmera, então ela acabava não focando dentro da questão da universidade. E quando ele lidar com essa questão da realidade fora da pandemia, ele se amedronta, sabe? Então eu acho que sim, houve sim uma questão de mudança, principalmente para essas pessoas que entraram na universidade no contexto de pandemia, porque elas viram que a realidade da universidade não era tão como era dentro no contexto do EAD, sabe? Tanto que, assim, o EAD, ele se popularizou muito depois da pandemia. Bastante. E se tornou uma opção viável, né, para muita gente. Para quem tem uma questão de demandas bastante, né, no decorrer do dia, ela tenta fazer um EAD, por exemplo. Eu trabalho de manhã e tarde, vou fazer um EAD que eu posso fazer em casa e vou sentir um pouco mais descansado, posso assistir durante enquanto eu tomo meu café, janto. Dentro da universidade, uma pessoa que trabalhou de manhã e de tarde vem para uma universidade física, por exemplo, a universidade aqui, o UEPB. Pessoas trabalham na IC, vêm para cá e, às vezes, ela não quer ter esse contato com o professor direto, ela não quer ter essa interação social. Então, acho que o EAD, ele meio que dá essa flexibilidade, sabe, ao sujeito. Por um lado, foi bom. Sim. É um acesso, quase uma democratização ao acesso do ensino superior, sabe? Então, ele é importante, foi importante. E durante a pandemia, a UEPB foi uma das primeiras universidades, né, que contribuiu para que a gente pudesse ter EAD. Então, ela mudou mesmo a forma que a gente aprende dentro. Então, acho que o estudante que se deu com essa realidade, ele bate de frente com o universo aqui da universidade concreto e, às vezes, preferia o EAD. Eu achava, inclusive depois da sua fala, eu até comecei a mudar esse pensamento com relação ao EAD, porque eu via ele de uma forma ruim, mas eu acho que acabou indo para um lado muito pessoal, porque o EAD é ruim para mim, né? Porque, para mim, eu não consigo me concentrar direito. Eu confundo demais aquele ambiente de ter aulas ali online, dentro da minha casa, que deveria ser um espaço não para exatamente eu receber aquelas aulas. Então, assim, para mim, ele gera uma confusão. Então, não me deixa tão produtivo. Eu sou estudante EAD também, né? Minha segunda graduação é EAD. Eu sou estudante também de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu faço essa graduação porque eu acho que vai contribuir, de certa forma, no meu desenvolvimento acadêmico. Porque tecnologia e desenvolvimento acadêmico estão muito atrelados, né? Então, hoje em dia, eu faço uma segunda universidade voltada a essa temática de tecnologia. E a questão da flexibilidade é uma coisa que eu vejo muito, sabe? Às vezes eu separo ali na minha agenda, assistir 2 aulas na semana, dá para mim ser flexível. Então é mais fácil, sim, de manejar 2 faculdades. Não é uma coisa que é impossível, dá para manejar. É algo que deu possibilidade. Mas aí você tem que ver os seus limites também. Sim, né? Claro. Não é todo mundo que vai chegar e falar assim, não, vou fazer 2 faculdades. Não. Sempre a questão do autoconhecimento. Você tem que saber qual é o seu limite. Então, eu escolhi uma universidade que dá para me flexibilizar entre as duas. Então, eu posso assistir uma aula, às vezes não posso assistir durante a semana. Então, eu sei o meu limite. Então, é importante saber o seu limite para que você acabe lidando com essas questões, sabe? Sim.
Pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio. Eu quero agradecer muito a Jefferson, tá? Por ter vindo aqui. Eu sei que é muito corrida essa vida de estudante. Jefferson veio do trabalho dele direto para cá, conseguiu falar com a gente. Então, muito obrigada, Jefferson. Eu que agradeço, Juliana. Foi muito importante para mim estar aqui, porque é um pouco difícil. Como eu falei, sou uma pessoa meio tímida, mas foi muito legal o papo e te agradeço bastante pela experiência. Foi ótimo. E olha, gente, pesquisem mais sobre o sono, tá? Porque ele tem a sua relevância, apesar de estar ali sempre com a gente. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer fazer esse projeto dar certo, apesar de todos os nossos percalços e gargalos. Eu quero agradecer a equipe que está aqui atrás, que vocês não estão vendo, aos técnicos, ao Gustavo, a Joetna, que também colaboraram com esse projeto. A gente está encerrando aqui mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E você, estudante que estiver passando por algum sofrimento mental, não deixe de buscar ajuda. Você pode estar buscando também através do Centro de Valorização à Vida, através do 188 ou do cvv.org.br. Lá você vai receber um atendimento gratuito. Não deixem de nos acompanhar também nas redes sociais para saber mais novidades sobre o Pesquisa Coletiva. É isso, um beijo e tchau, tchau.